todos muito bem-vindos à Semana Santa que nós estamos transmitindo aqui diretamente de Presidente Venceslau, da Igreja de Presidente Venceslau, a Central, esse lugar que se tornou um pequeno estúdio para que a gente pudesse levar a palavra de Deus até você. Obrigado a todos meus queridos irmãos e amigos lá em Presidente Bernardes, que estão conectados conosco, aos queridos irmãos, amigos convidados lá da cidade de Santo Anastácio, um abraço para todos vocês. Mando um abraço carinhoso para a irmã Neide, para a Juliana, Deus abençoe vocês. Um abraço carinhoso também para amigos lá de Presidente Epitácio, nossos irmãos. Irmã Eni, estive orando por você, você vai se recuperar, tenha fé nisto. A irmã é para cima, é uma pessoa alegre, é serviçal na obra do Senhor, Ele vai cuidar de você, tá bom? Um grande abraço a você e a sua família. Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos aqui de Presidente Venceslau, os irmãos membros da nossa igreja aqui da Central, os irmãos também da igreja do Jardim Alvorada e da igreja do Jardim Eldorado. Que Deus esteja com todos vocês. Um abraço para os amigos que estão em todos os lugares, no estado de São Paulo. A gente tem muitas pessoas acompanhando a nossa semana. Muito obrigado. Hoje eu tive um tempinho maior para responder bastante pessoas no Facebook, que têm mandado palavras de carinho, que têm orado conosco, participado conosco. Você é sempre muito bem-vindo. E um abraço para o meu amigo Demétrios. Um abraço para você e sua família, nosso amigo que está lá em Poços de Caldas, conectado conosco também nesta noite. E quero também, não apenas agradecer e mandar um abraço, mas dar os meus parabéns para você nessa data querida. A irmã Isaura hoje está ficando mais velhinha. E eu quero dar um abraço à irmã, desejar muita saúde para você, para o esposo Écio, a filha, me parece que está aí com vocês hoje. Um forte abraço a todos vocês. E parabéns, viu, minha irmã? Que Deus continue lhe dando muita saúde e que essa data se repita muitas outras vezes. Cada noite temos aqui aberto a palavra de Deus, estudado temas sobre a graça de Deus. Como eu disse a vocês, esse tema tem me enchido o coração de esperança, de entusiasmo. E é muito bom saber que você está comigo durante toda essa semana. Hoje à tarde pareceu ser meio sombria. Não sei se você teve essa sensação, né? Amanhã é a sexta-feira da paixão, é o dia em que o nosso Salvador Jesus Cristo entregou a sua vida por mim e por você. E parece que nós já podemos vislumbrar, né, um dia pesado, né? Um dia diferente, quando nós nos lembramos daquele que deu a sua vida por cada um de nós. Mas a morte dele provocou esperança no nosso coração, certeza. E nesta noite queremos nos alegrar com a palavra de Deus. Hoje temos conosco um líder da nossa igreja, um querido irmão, o irmão Carlos Tetzlaff. Ele é ancião da igreja, um líder espiritual na igreja do Jardim Alvorada. E neste momento eu quero convidar você, aonde você está, para a gente orar. Precisamos muito da bênção de Deus na nossa vida. E esse momento separamos para orar ao Senhor. Por você, pela sua família, pelos seus amigos. Nesse momento eu convido você para pensar em alguém ou situações que estão tirando o seu sono. Coloque isso nas mãos de Deus. Esse servo dele, o servo de Deus, irmão Carlos, vai nos dirigir em oração. E nesse momento, como você estiver, participe desta oração, crendo que quando oramos com fé, Deus atende a cada uma de nossas orações. Boa noite a todos os irmãos e amigos que assistem pelo Face e também pelos irmãos, também uma boa noite que assistem pelo YouTube e os amigos. Do jeito que vocês estão, irmãos, vamos fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Sabemos que o Senhor já se faz presente com o Seu Santo e Bom Espírito, Pai. Esteja conosco, dando-nos o conhecimento, a sabedoria dos altos céus, pela mensagem desta noite, Pai. Mais uma vez vai ser falado o tema da graça, e que inclusive a graça extraordinária, Pai, que possa vir calar em nossos corações e também que possam, todos os visitas que estiverem assistindo, Pai, possam sair com, não do jeito que começou a assistir, Pai,
mas cheio de graça, cheio de alegria, cheio de glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa semana, Pai, está falando sempre da crucificação do seu Filho amado, Pai. O que Ele fez por nós, e Ele ainda está fazendo por nós de uma maneira toda especial. Que todos possam ouvir e se agraciar com a palavra de Deus. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos uma parte especial no nosso programa, que é o sorteio, hora de ganhar brindes. Hoje à noite eu vou sortear esse CD que eu gravei. Eu gravei algumas músicas faz uns bons anos, faz já uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Eu coloquei algumas músicas num CD. E eu vou sortear um CD deste meu, que eu gravei alguns anos atrás, para você. E também uma Bíblia 0 quilômetro, olha aqui que beleza, uma Bíblia novinha. Então, você vai aí preparando a resposta à pergunta que fizemos hoje. Como você pode ajudar alguém que se encontra em erro? Esta é a pergunta. Então, o pessoal do YouTube vai respondendo. E quando nós voltarmos, após o testemunho que vamos ver agora, eu vou fazer o sorteio e você poderá ganhar o CD e também poderá ganhar uma Bíblia novinha, ok? Então, fique aí conectado conosco, daqui a pouco voltamos para abrirmos a palavra de Deus e estudarmos o tema desta noite. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que pode imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto. Eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja. E quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra. 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem não joga lixo, eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho.
de todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De Então 80 anos. a gente pegou para cuidar o resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque está vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta. Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Estou de volta aqui para fazer o sorteio para você. Algumas pessoas já estão participando. Agora é o momento de você saber se vai ganhar ou não esse CD. O CD com algumas músicas que eu gravei alguns anos atrás. O Sander vai mexer ali os números, ou os nomes, né? Nesse caso, Sander. E a gente vai ter a alegria de entregar a você este CD em algum momento. Faça contato comigo. Ontem nós colocamos o meu telefone, não sei se vai aparecer hoje novamente, aí está na sua telinha, para que você faça contato comigo, dizendo, olha, pastor, sou eu, meu endereço é este, e eu vou levar até você o seu presente, tá bom? Muito obrigado por estarem conectados conosco nesta noite. Estamos a poucos segundos do sorteio, vamos lá. Eu sei que vocês estão fazendo figuinha por aí. Nesse momento pode. Vamos lá, iniciar. Quem são os sortudos desta noite? Ou são duas pessoas? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Quem vai ganhar o CD? Aí vão dizer que é complô, né? Jane Shigematsu, a esposa do nosso editor de imagens aqui, o Sander. Parabéns, Jane, é seu, tá bom? O CD é seu, você empresta, dá, faz o que você quiser. E o César Aparecido, que é o nosso amigo lá de Jardim Alvorada, ganhou a Bíblia, não é isso? Parabéns, César, uma Bíblia novinha para você doar, porque você tem muitas, eu sei, em casa, para você doar para alguém. Participem, amanhã à noite nós teremos mais sorteios, participe respondendo as perguntas que temos feito, cada noite temos feito uma pergunta, então participe. É uma maneira simples de você ganhar um brinde, uma recordação aqui dessa Semana Santa. Hoje à noite nós temos a alegria de ter a canção cantada pela Lara, é uma desbravadora. A sua mãe está aqui, a Adriane, muito bem-vinda, Adriane, viu? Um abraço para o Rogério e as outras filhas que estão em casa. Na segunda-feira, o César esteve aqui, ele fez a oração e ele estava com um uniforme semelhante ao que a Lara está hoje. E eu queria agradecer a esses meninos e meninas, a esses líderes e desbravadores que têm sido uma bênção para a igreja. O Clube de Desbravadores na Igreja Adventista do Sétimo Dia é um clube voltado à assistência social para ajudar os pais, as famílias, na educação desses meninos de 10 a 15 anos. Então, parabéns a cada desbravador que está conectado conosco. Deus abençoe a você. E obrigado, Lara, por estar conosco. Deus te abençoe nesse momento, tá bom?
rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Muito obrigado, Lara. Que canção linda, né? O amor de Deus por nós, que enviou Jesus, foi por amor. Muito obrigado, Lara, por essa canção. Deus continue te abençoando muito, viu? Eu quero colocar aqui, ler para vocês melhor a resposta à pergunta que fizemos nesta noite. Como nós podemos ajudar as pessoas que erram? A irmã Lúcia Dourado. Irmã Lúcia, o maridão está aqui, ajudando a gente toda a noite. A senhora está daí assistindo a gente. Deus te abençoe, viu? O filhão também nos auxiliando. E ela escreveu assim, irmã Lúcia: posso ajudar uma pessoa que cometeu um erro e levá-la a entender que, se arrepender, Deus a perdoará e mostrar-lhe também nosso perdão. Obrigado, irmã, pela participação. Irmã Eni respondeu: o meio de ajudar alguém que cometeu um erro é incentivá-lo a confessar seu pecado e não cometer o mesmo erro, na certeza que Deus o perdoará, que Deus o aceita mesmo sendo um pecador arrependido. A irmã Roseli Roder: falar com a pessoa para assumir sua responsabilidade, falar para a pessoa pensar sempre em recomeçar, é confiar que Deus é o nosso, que Deus quer o nosso melhor. E eu queria ler também mais um comentário aqui, mais uma resposta à pergunta do César, que foi um dos que ganhou o brinde nesta noite, dos que ganharam. Cadê? Eu vi o do César aqui, deixa eu ver se eu encontro. Aqui. A nossa maneira de ajudar os nossos semelhantes, que como cada um de nós também comete erros, é estender a mão, oferecer o ombro, auxiliar da melhor maneira possível para que este amado se levante. Amém. Obrigado pela participação de todos vocês, não apenas deste. Nós queremos nesse momento agora estudar com vocês a palavra de Deus. Ontem nós estudamos sobre os limites da graça e verificamos que há algumas maneiras que entendemos como a graça de Deus pode ser limitada. Esse foi o tema de ontem. Amanhã o tema é extraordinário. Hoje o tema é graça extraordinária. E o tema de amanhã é também extraordinário, porque ele é o ápice da graça. Eu espero você amanhã, uma sexta-feira especial, sexta-feira da paixão. E repito, o tema de hoje à noite é graça extraordinária.
Sabe que sempre antes de eu começar a pregar, dá um friozinho aqui na barriga, no início, e ele continua até o final. Até o final, ele não sai não. Então, enquanto eu prego aqui, e você daí me assiste, fique conectado comigo. Ore ao Senhor e não perca nada, não deixe que nada distraia você, feche as portas, fique aí com a sua TV, o seu smartphone, concentrado na palavra de Deus. Quero começar esta noite falando de uma história. Essa história ocorre num templo, no 8º dia de uma festa, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Era um dia de santa convocação. Os líderes religiosos queriam enredar Jesus numa cilada. E lá em João, eu quero ler com vocês o texto que é básico. Até convido você para manter aí a sua Bíblia, o livro sagrado ou o smartphone, neste capítulo de João. O Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai estudar, esse é o texto central de hoje à noite. Esse capítulo, vamos ler bastante versos aqui. João, capítulo 8, versos 2, 3 e 4. Você já encontrou aí? Acompanhem comigo a leitura. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 2, 3 e o 4. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E no verso 5, no finalzinho, eu vou ler todo o verso, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E no final do verso, eles se dirigem a Cristo com uma pergunta: Tu, pois, que dizes? Eles estavam, amigos, quase certos, mas não totalmente certos. Eu vou ler para vocês o que dizia a lei em relação a esse contexto em que se encontrava aquela mulher junto com seus acusadores. O texto está no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo, vamos juntos acompanhar esse texto. Você também poderá acompanhar na tela, o texto vai aparecer para nós. Deuteronômio capítulo 22, versos 22, 23 e também o verso 24. Mesmo na tela, você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo aí. É muito importante a gente sempre ter a Bíblia na mão, folheá-la. Me acompanhe. O texto diz assim: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Verso 23. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Portanto, amigos, ao prestarmos a atenção a esta leitura bíblica, nós verificamos aqui que a lei declarava que se um homem fosse encontrado na cama com a esposa de outro, ou se a mulher estivesse prometida em casamento, esta mulher devia ser apedrejada. Agora, eu vou ler mais um verso antes de eu continuar o comentário em Levítico. Levítico, capítulo 20, verso 10. Me acompanhe nessa leitura. Temos também o texto aí na tela para vocês acompanharem. Levítico, capítulo 20, verso 10. Observe o que Moisés escreve aqui. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e quem mais? E a adúltera.
Mais uma vez, Moisés deixa claro na lei que ambos deveriam receber a punição, deveriam receber o apedrejamento. Então, aqueles líderes religiosos que queriam enredar Jesus em algum problema, quando perguntaram a Cristo: e tu, que fazes? Eles deixaram de admitir algumas coisas, amigos. Primeiro, a mulher não era casada. Segundo, a lei declarava que ambos, como eu já disse a vocês, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Onde estava o homem? Só a mulher estava ali na presença de Jesus. E ninguém pode adulterar sozinho, pelo menos que eu saiba. Onde estava o homem? Em terceiro lugar, a lei requeria testemunhas do ato. Quanto tempo será que os acusadores daquela mulher observaram para confirmar o que realmente havia ocorrido? Eles estavam ali agora, os acusadores, aguardando uma resposta da parte de Deus. Queriam pegá-lo em alguma contradição. Em primeiro lugar, se Jesus dissesse: deixai-a ir, ele seria acusado de não cumprir a lei de Moisés, que nós já vimos, eles estavam querendo dar um jeitinho na lei, né? Mas se Jesus dissesse: deixai-a ir, ele seria acusado de não cumprir a lei. Em segundo lugar, se ele dissesse apedrejai-a, seria acusado de empregar a autoridade própria acima da autoridade romana, que não permitia, amigos, aos judeus a execução da pena. Se você pegar a sua Bíblia em João 18, verso 31, você vai ver isto sendo confirmado. Os judeus não podiam executar a pena. Então, de uma forma ou de outra, Jesus estava sendo colocado numa cilada. A Bíblia diz que Jesus nada disse. No verso 6, vamos voltar a João capítulo 8, esse é o nosso texto principal. João no capítulo 8, verso 6. Jesus, ele se manifesta de uma maneira assim muito interessante. Ele abaixa. Vamos ler o texto de João 8, verso 6. Vou usar aquela câmera ali e ler para todos vocês. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus não disse nada à pergunta daqueles dos acusadores daquela mulher. Ele simplesmente abaixa e começa a escrever na terra algumas coisas. Amigos, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, a nossa transmissão caiu, mas estamos de volta. É muito bom saber que você ainda está aí, ok? Eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que falei até aqui e nós queremos prosseguir na pregação da palavra de Deus. Fique conosco. Eu estava falando que Jesus recebeu uma mulher e esta mulher estava sob acusação de alguns líderes religiosos que queriam pegar Jesus de surpresa. Aquela mulher estava sendo acusada de adultério e ela deveria ser apedrejada por aqueles homens que ali estavam, as mulheres, enfim. E eles queriam que isso ocorresse de alguma maneira. Eu mencionei a vocês anteriormente que se Jesus dissesse deixai-a ir, ele seria acusado de não cumprir a lei. E se ele dissesse apedrejai-a, seria acusado de empregar a autoridade própria acima da autoridade romana, que não permitia que os judeus executassem uma pena. Então diz a Bíblia, o texto bíblico, que Jesus ficou quieto, não disse nada. Ele simplesmente se abaixou e com o dedo ele começou a escrever no solo. Isso está em João capítulo 8, verso 6. No verso 7 de João 8, Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E quando Jesus disse isto, amigos e irmãos, todos ali, sem exceção, todos os acusadores daquela mulher emudeceram. Esta não era a resposta que eles esperavam da parte de Jesus. Eles passaram a ser réus e agora humilhados, envergonhados, tiveram que fugir da presença de Jesus. Existe um acusador de nossos irmãos.
Eu já mencionei para vocês, numa dessas noites, que a palavra Satanás significa acusador. No idioma hebraico, assim temos o significado desta palavra Satanás, acusador. Satanás ainda continua acusando as pessoas. Na Bíblia nós verificamos que este foi o seu papel desde muito tempo atrás. Ele acusou a Deus de mentira no jardim do Éden. Lembram-se do diálogo que a serpente teve com Eva? A serpente é símbolo de Satanás, era o próprio Satanás ali conversando com Eva. Ele disse a ela: olha, você ouviu isso de Deus? Ele disse que se você comer deste fruto, você vai morrer? Será que é assim mesmo? Olha, eu comi deste fruto, ele poderia ter dito, e eu estou falando com você. Você não vai morrer, fica tranquila. Quando ele sabe que se você comer deste fruto, você vai ser como ele, como Deus. Portanto, Eva, é mentira o que Deus disse a você. Ele acusou Deus de mentiroso lá no jardim do Éden. Satanás acusou a Jó diante do concílio de Deus. Ele perguntou: será que Deus não favorece Jó? Será que Jó não tem tudo o que tem e é por isso que ele ora, vai à igreja? Porque ele tem muitos filhos, ele tem muita riqueza, ele tem saúde, mas se tudo isso for tirado de Jó, ele vai praguejar, ele vai reclamar. Jó foi acusado de querer servir a Deus por interesse. E ele também, amigos, nos acusa de sermos indignos e, portanto, Deus não pode nos aceitar. Nós temos visto cada noite aqui que Deus nos aceita, todo o tempo. Ele está ao nosso lado. Quando nós nos entregamos a Ele, não há limites para aqueles que se colocam nas mãos de Jesus. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Embora Satanás continue nos acusando, a gente pode ter a certeza do perdão de Deus. Ele vai continuar insistindo na acusação, mas nós não podemos dar ouvidos a ele. Aqueles homens, amigos, foram agentes de Satanás na acusação àquela mulher. Lembre-se que sempre que você e eu formos acusadores, nós estaremos permitindo que o espírito de Satanás atue por nosso intermédio. Isso é muito forte, mas preciso dizer. Nós realizamos a obra de Satanás quando nós nos colocamos numa atitude de acusação, quando nós nos assentamos como juízes para acusar alguém. Mas você pode dizer: pastor, espere um pouquinho, aquela mulher era prostituta, ela merecia ser acusada. Obviamente não era, queridos, necessário expô-la daquela maneira. Eu tive o privilégio de ser aluno do pastor Valdecir Simões de Lima, que é um poeta da nossa igreja, um pastor adventista. Ele contou para nós em uma de suas aulas, isso já faz um bom tempo, eu estudava teologia ali pelos anos de 98, 99, ele contou uma história com um aluno dele, um garoto ainda. Ele estava dando uma prova e ele percebeu que o garoto estava colando na sua prova. E o menino percebeu também que o professor descobriu que ele estava colando. Mas ele dissimulou, tentou esconder que não estava vendo o garoto colar. E aí a prova continuou, o garoto certamente parou de colar, deve ter ficado muito nervoso. E aí a prova foi finalizada, passaram-se alguns dias, e num belo dia vinha aquele garoto que colou na prova do pastor Valdeci com o pai. E o professor Valdeci estava indo na direção deles. E ele percebeu que o garoto queria se esconder de alguma maneira. E ele pensava: agora ficou ruim para mim. O professor Valdeci vai falar para o meu pai que eu estava colando na prova dele. E ele conta para a gente que quando eles se aproximaram, o professor, o pai e o garoto, o professor cumprimentou o pai do garoto, cumprimentou o garoto e não disse nada. Absolutamente nada. E na aula, não me lembro qual era exatamente a aula que ele estava nos ministrando, se era comunicação, na área pastoral, mas ele disse que nunca mais o garoto colou em suas provas. A lição foi dada.
de uma maneira que não foi necessário expor o garoto diante de seu pai. Quem sabe, por ver o filho meio constrangido, preocupado, o próprio filho tenha confessado o seu erro para o pai. Mas o fato é que, ao não expor o garoto, ao não dizer ao pai o problema daquele garoto, o menino teve uma solução do seu problema. Ele nunca mais colou nas aulas do professor Valdeci. Por isso, amigos, a melhor punição é aquela que não expõe. Ellen White, ela escreveu um texto, não sei se vai dar para aparecer, amigos, na edição, eu não consigo ver aqui meu retorno, mas Ellen White, sim, vai aparecer para vocês. Esse texto, preparem-se, ele é muito forte. Infelizmente, vez ou outra, todos nós temos atuado como acusadores. Facilmente nós desempenhamos esta função de acusar. Observe, vocês já estão vendo aí na tela o texto escrito por Ellen White no dia 6 de novembro, numa carta, Review and Herald, de 1883. Ela escreveu assim: é obra de Satanás procurar alguma nódoa no caráter dos seguidores de Cristo, para comentar-lhes as faltas e destacar-lhes os erros. Satanás é o acusador dos irmãos. Todos os que se empenham nessa obra demonstram que, na verdade, são movidos pelo mesmo Espírito. Esse é um texto forte. Nós não podemos nos assemelhar, queridos amigos, a Satanás. Nós precisamos, como cristãos, nesta batalha espiritual, nós precisamos ajudar as pessoas que erram. Como bem responderam as pessoas hoje no YouTube, no Facebook, precisamos levantar as pessoas que erram. Elas não precisam de mais feridas. Talvez já estejam feridas com um sentimento de culpa, de remorso e até de arrependimento. O que elas precisam é de aceitação. Eu ouvi uma frase do pastor Amin Rodor há algum tempo atrás. Eu não sei se a frase é do pastor Amin ou se de uma outra pessoa, mas pela primeira vez ouvi do pastor Amin Rodor a frase: os cristãos são os únicos a atirarem em seus próprios soldados feridos. Que frase, irmãos! Os cristãos são os únicos soldados a atirarem em seus próprios soldados feridos. A maioria das pessoas que saem da igreja, seja qual for a igreja, elas não saem, na maioria das vezes, por causa das doutrinas. Mas, infelizmente, elas saem por terem sido ofendidas pela crítica e pela acusação de outras pessoas. Eu e você, nesta noite, podemos nos esforçar, queridos amigos, para sermos mais semelhantes a Jesus. Ou seja, não condenar, mas também não condescender, não apoiar o erro. Deus tem uma habilidade impressionante, porque Ele consegue fazer essa dicotomia, essa separação entre pecador e pecado. Deus não mistura tudo. Ele vê o pecador como alguém que Jesus deu a sua vida. E Ele vê o pecado como algo repugnante que Ele vai eliminar de uma vez por todas em breve, num futuro muito próximo. Mas Ele consegue separar pecados e pecadores. A gente tem essa dificuldade às vezes. Nós colocamos tudo, no mesmo lugar. Nós queremos destruir o pecado, mas vai o pecador junto também. Temos que tomar muito cuidado, não condenar e nem condescender. Voltando ao texto de João, que nós lemos de alguns versos, a história está aqui no capítulo 8, no verso 8, 8 e 9, o texto bíblico diz assim: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Todos saíram. Eu posso ficar imaginando ali as pessoas pensando em seus próprios pecados
e saindo, pensando, nossa, o meu pecado ali escrito é mais grave do que dessa mulher, deixa eu cair fora daqui. E eles foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos. No verso 10 de João 8, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusaram, teus acusadores? Ninguém te condenou? No finalzinho do verso 11, melhor, no início do verso 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Jesus, irmãos, amigos, o Filho de Deus sem pecado, ele poderia ter lançado a primeira pedra, mas ele não o fez. Em vez de lançar a primeira pedra, Jesus escolheu a graça, amém? Ele escolheu não expor mais aquela mulher. E ele declarou, nem eu tampouco, no final do verso 11, a segunda parte, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Portanto, aqui está na história esta frase bem clara da parte de Jesus. Ele não condenou, mas também ao dizer, vais e não peques mais, Jesus não condescendeu. Jesus não estava sendo condescendente com aquela mulher, evidentemente. Adão e Eva, depois do pecado, se esconderam, amigos. Com o pecado vem o medo, vem a vergonha. Então nós nos escondemos, isso é muito natural, a gente fica com vergonha e não quer ver ninguém, a gente não quer ser exposto, obviamente. Basta já o erro, basta já o pecado. Imediatamente, quando pecamos, nos conscientizamos deste pecado. O Espírito Santo coloca em nosso coração, em nossa mente, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é pecado. Mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas podem ouvir uma voz. Esta voz é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo dizendo, olha, isso não está certo. Olha, esse seu tratamento com as pessoas não está correto. Olha, isso que você faz não está certo. Isso que você bebe não é legal. Isso que você come não está correto. Na consciência nós temos esta voz que não acusa, mas que orienta, que fala conosco. Portanto, nós não precisamos de acusadores. Já temos alguém, como eu já disse, que é Satanás, um ser superior, que nos acusa dia e noite. Esse acusador nos condena. E nós, amigos, não precisamos de mais condenação. Aquela mulher conhecia o seu pecado. Ela sabia o que havia cometido de errado. Naquele dia, no entanto, Jesus ofereceu para ela a graça. Se o Filho de Deus, sem pecado, podia oferecer o perdão em lugar da punição, a graça em lugar da desgraça, quem somos nós para agirmos diferentes? Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nesta noite sobre isso. Quem somos nós? Já disse a vocês em Romanos, Paulo fala que nós somos pecadores. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que clame ao Senhor. Todos nós temos alguma coisa, todos os dias, para confessar a Deus. E receber o seu perdão, a sua graça sobre nós. Portanto, sempre que você for tentado a acusar alguém, lembre-se que você precisa de Deus, precisa da graça. E precisa, ao receber esta graça, compartilhar a graça também. Ao concluir a minha fala nesta noite, nessa história que menciona a graça extraordinária de Deus, eu queria conversar um pouquinho com você. Sim, amigos, somos chamados a viver em obediência à palavra de Jesus. Mas o fazemos porque temos recebido continuamente aquele amor que não condena. É nosso amor e não nossa condenação que fortalecerá nossos irmãos e irmãs em Cristo. Você está preparado para esta obra? A olhar para mim nesta noite. Talvez esteja pensando em algumas situações que você enfrentou no relacionamento com as pessoas. Talvez você tenha sido acusado por alguém. Talvez você tenha sido alguém que acusou outra pessoa. Deus deseja unir você a Ele próprio, para que você e eu sejamos pessoas que
forneçam graça, que não acusem. Os meios para realizar esta obra foram providenciados. A escrita no pó, amigos, foi eliminada de nós por aquele que conhece cada um de nossos pensamentos. E mesmo assim, Ele nos ama. E, portanto, não nos condena. É bonito isto, né? Pensar que Deus sabe que somos pecadores. No entanto, Ele não nos condena. O seu amor nos perdoa. O seu amor nos alcança. Temos que ser mais semelhantes a Jesus. Hoje à noite eu trouxe a minha esposa aqui, Paula. Eu vou convidá-la nesse momento para estar comigo aqui. Nós vamos cantar uma música. Essa música é um apelo para que você e eu sejamos mais semelhantes a Cristo. Ser como Cristo é um desafio. E eu quero convidar você neste momento para refletir na importância de sermos mais semelhantes a Jesus. Eu vou pedir para alguém trazer o microfone para a Paula. Ela está um pouquinho nervosa. Fica tranquila que tudo vai dar certo, viu? Enquanto a gente se prepara para cantar esta música, pense na importância de você ser cada dia mais semelhante a Jesus, que não condena, que não condescende. Ou seja, Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que em vez da acusação, ao invés de acusar, Deus oferece a sua graça. Ele ofereceu para aquela mulher, na experiência com Jesus, e Ele oferece esta graça também para você e para mim. Por isso, sejamos mais semelhantes a Jesus. Não condenar. Esta é a frase mais importante de hoje à noite. Nem condescender. Ofereça graça, ofereça auxílio, ofereça ajuda às pessoas que erram. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição. Mas, ó, Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Isto sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo. Possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que encontrei a Cristo, o seu amor
inundou meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou, e pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender a ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever. Se fizer o seu querer, Que possam todos ver a Cristo em nós. Que você e eu, que eu e a Paula, que todos nós sejamos como Cristo. Não vamos condenar as pessoas e não vamos condescender com elas também. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar. Querido Pai, queremos ser como Cristo, não condenar nem condescender. Queremos amar como Deus nos ama. Queremos perdoar como Deus nos perdoa. Ao invés da condenação, Jesus ofereceu para aquela mulher, Ele escolheu a graça. E nós, nesta noite, compreendemos que precisamos fazer a mesma coisa também em relação aos nossos amigos, aos nossos irmãos, à nossa família. Que possamos sempre escolher a graça ao invés da acusação. Abençoe cada pessoa que nos assistiu nesta noite. Tivemos alguns problemas de transmissão, mas te louvamos pela oportunidade que tivemos da transmissão da Tua Palavra, mesmo em face dessas dificuldades que tivemos. Que mais uma vez a nossa vida esteja escondida em Cristo e que sejamos mais semelhantes a Ele. Que a Tua graça esteja estendida sobre cada pessoa aonde está neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.